Adão e Eva não vagueiam sem rumo através dessas cavernas. Cada câmara, cada nicho, cada fissura, corredor e recesso tem um propósito específico. Tudo deliberadamente projetado para induzir uma experiência de êxtase. Esse é um assunto cuidadosamente controlado, de modo que passar pelos recantos e passagens, absorvendo as imagens espalhadas nas paredes, nos pisos, nos tetos, propicia uma resposta emocional particular, um pouco semelhante a seguir as estações da cruz numa igreja medieval. Primeiramente, eles devem ficar de quatro e rastejar por uma passagem de 60 metros, que liga Moulin à l'Étoile, uma segunda área da caverna no complexo. Agora eles entram num domínio totalmente novo, marcado por algo que tão obviamente falta na primeira caverna que não pode ser coincidência, pois é nesta segunda caverna que Adão e Eva encontram primeiro a arte rupestre, que tão indelevelmente define sua vida espiritual. A passagem principal, em l'Étoile, se bifurca em dois caminhos estreitos. O caminho para a esquerda leva a uma longa câmara marcada por uma linha após a outra de pontos pretos e vermelhos de vários tamanhos. Esses pontos representam a forma mais antiga de pintura rupestre. Em algumas cavernas, foram datados em mais de 40 mil anos. Ninguém realmente sabe o que os pontos significam. Podem ser uma gravação de visões espirituais, e possível que representem símbolos masculinos e femininos. Bem certo, no entanto, é que os pontos não estão espalhados de modo aleatório pelas paredes. Pelo contrário, com frequência são pintados num padrão perceptível repetido de câmara em câmara. Isso requer que os pontos podem ser uma forma de comunicação ou instrução, um tipo de código que transmite algumas informações vitais para os suplicantes à medida que eles continuam a se aprofundar nas entranhas da terra. O caminho à direita da passagem principal, em l'Étoile, avança em direção a outro quarto pequeno e escuro, popularmente chamado de Galeria das Mãos. As paredes aqui são marcadas não com pontos, mas com impressões de mão, dezenas delas. Esta é, de longe, uma forma mais onipresente e instantaneamente reconhecível de arte rupestre existente. As impressões de mão mais antigas remontam a cerca de 39 mil anos
e podem ser encontradas não só na Europa e na Ásia, mas também na Austrália, em Bornéu, no México, no Peru, na Argentina, no deserto do Saara e até nos Estados Unidos. As impressões são feitas mergulhando-se a mão no pigmento úmido e pressionando-o contra a parede da caverna, ou colocando a mão diretamente sobre a parede e pulverizando o ocre em torno dela, com a ajuda de um osso vazado para criar uma sombra negativa. O ocre em si tem uma função sagrada. A tinta vermelho-sangue serve como uma ponte entre os mundos material e espiritual. O notável nessas impressões de mão é que elas quase nunca são deixadas em áreas suaves e de fácil acesso, como seria de esperar. Em vez disso, se reúnem em torno de certas características topográficas, em cima ou perto de fissuras e rachaduras, dentro de depressões côncavas ou entre fluxos de estalagmites, em tetos altos ou em espaços de difícil acesso. Algumas impressões são moldadas de tal forma que os dedos parecem estar agarrando a rocha. Outras têm os dedos dobrados ou faltam dedos. Várias das impressões são feitas pela mesma mão, mas faltam dedos diferentes de um estêncil para o próximo, sugerindo que, como os pontos pretos e vermelhos, como impressões de mãos também podem ser uma forma antiga de comunicação, linguagem de sinais. De fato, como semelhanças estranhas entre impressões de mão encontradas em lados opostos do globo podem indicar que essa prática compartilha uma origem comum, que antecede uma migração do Homo sapiens para fora da África há quase 100.000 anos. Talvez os seres humanos que fizeram as impressões de mão na Indonésia e aqueles que criaram na Europa Ocidental estivessem falando a mesma linguagem simbólica. Curiosamente, os estudiosos agora acreditam que a maioria das impressões de mãos encontradas nas cavernas da Europa e da Ásia pertencem a mulheres. Isso desmente a noção de que essas cavernas e os rituais nelas envolvidos eram principalmente um assunto masculino. Quem sabe o acesso a determinadas associações ou atividades fosse restrito para alguém envolvido em algum rito ou iniciação. Mas os santuários propriamente ditos parecem ter recebido todos os membros da comunidade, homens ou mulheres, jovens e anciãos. Com a luz fraca de uma chama trêmula, Adão e Eva seguem cuidadosamente o caminho por meio do toque, sentindo cada irregularidade nas paredes, suas ondulações, seus pontos quentes e frios, procurando o lugar certo para deixar a impressão de suas próprias mãos. Este é um processo longo e íntimo, que requer uma grande familiaridade com a superfície da rocha. Só depois de deixar suas marcas é que eles estão prontos para continuar sua jornada ao longo da caverna. Um pequeno e apertado cômodo, escondido num canto perigosamente inclinado e quase inacessível da caverna, o qual os estudiosos chamaram de santuário. O santuário. Aqui, as paredes praticamente pulsam com imagens de animais de núcleos vivas desenhadas e incisas na rocha. Há anteriores deles, sobrepostos uns aos outros.
imobilizados em um frenesi de atividade. Bisões, ursos, cavalos, renas, mamutes, veados, íbices, algumas criaturas misteriosas e não identificáveis, algumas fantásticas demais para serem reais, outras que enevoam o limite entre humanos e animais. Não é exatamente correto chamar esses desenhos de imagens. Eles são, como os pontos e as impressões de mão, símbolos que refletem a raça animista de nossos ancestrais antigos, de que todos os seres vivos estão interligados e que compartilham o mesmo espírito universal. E por essa razão, que especial se vê o ambiente dos animais retratado nessas cavernas. Muitas vezes, os animais são desenhados num borrão cinético, sugerindo movimento. Mas não há grama, árvores, arbustos e córregos para que possam seguir em frente. Terreno não existe. Os animais parecem flutuar no espaço, de cabeça para baixo, em ângulos estranhos e impossíveis. Eles são alucinantes, desprovidos de contexto, irreais. Alguns dos animais estão entrecruzados com linhas finas, geralmente interpretadas como lanças ou flechas que perfuram seus flancos. Contudo, um olhar mais atento às imagens sugere que essas linhas não estão entrando no corpo do animal. Elas estão emanando dele. As linhas parecem representar uma aura ou espírito do animal, sua alma. Como observou o antropólogo francês Lévi-Strauss, os seres humanos primitivos escolheram os animais que gravaram sobre a rocha não porque eram bons de comer, mas porque eram bons de pensar. Adão e Eva entram nessas cavernas não para pintar o mundo que conhecem. Qual seria o objetivo? Eles estão aqui para imaginar o mundo que existe além daqueles próprios. Na verdade, eles não desenham propriamente imagens de bisões e ursos na rocha, mas libertam dela tais imagens. De pé na luz fraca de uma passagem estreita, examinando a parede e acariciando com as mãos, esperam que a imagem seja projetada de volta para eles. Uma curva na rocha torna-se uma coxa do antílope. Uma fissura ou uma rachadura servem como ponto de partida para um chifre de rena. Às vezes é preciso somente uma pequena adição, uma pincelada de tinta aqui, um sulco profundo acolá, para transformar o formato natural da rocha num mamute ou íbex. Seja qual for o assunto, sua tarefa não é desenhar a imagem, mas concluí-la.